Aí um contexto na história importante que a gente aprenda o seguinte aqui, ó. O que são os OKRs, na verdade, né, que derivaram desse modelo? Eu vou colocar aqui na linha do tempo como se derivou isso, né, em que momento da história se derivou isso. Mas os OKRs, que são os Objetivos e Resultados-Chave, né, é uma metodologia de definição de metas focada em resultados e mensurável. Isso já traz um primeiro ponto importante aqui, tá? O OKR não é uma metodologia ágil, como geralmente acabam, né, algumas pessoas de forma equivocada falando. O OKR é uma ferramenta de gestão. E como tal ferramenta de gestão, ela pode ser utilizada em qualquer contexto, independente do setor, né, independente do tipo de atividade que a empresa tenha. Tá? Ela foi criada pelo Andy Grove nos anos 70, tá? Derivou do modelo do Peter Drucker ali, já vou falar um pouquinho na linha de tempo sobre isso. Né? E a partir dos anos 90 que ela começou a se consagrar pela Google, né, com a atuação do John Doerr, que foi o cara que de fato criou a versão final do OKR, né, e entrou como investidor na Google, e aí começou de fato a disseminar essa ferramenta utilizando na própria Google, que foi a empresa modelo, né, para esse tipo de gestão. Tá? Aqui na linha do tempo a gente observa justamente isso, né? Então vamos ver aqui, né? O Peter Drucker lá em 1954 cria o modelo do MBO. O modelo do MBO passa a ser utilizado em 1968, né? Praticamente 14 anos depois ali, pelo Andy Grove, que era o fundador da Intel, tá? Então o Andy Grove ele passa a absorver a lógica, né? Passa a utilizar o MBO dentro da Intel, certo? Mas já com algumas adaptações. Então o modelo do MBO já sofreu algumas adaptações e ficou um pouco mais parecido com o OKR que a gente conhece até hoje, tá? E aí, claro, o John Doerr, que é o criador oficial do modelo OKR que nós conhecemos, ele se junta, né, acaba fazendo parte, né, integrante do time da Intel em 74, e em 1999 ele acaba aqui virando sócio, né, investidor na Google, lá no nascimento, né, quando o Larry e o Sergey estavam começando ainda dentro de uma garagem o modelo da Google, tá? O John Doerr entra como investidor, só que com uma condição, que ele traria o modelo de gestão adequado para que o negócio se impulsionasse e escalasse da maneira correta. Tá? Então começa ali no início dos anos 2000, né, a utilização da Google por essa metodologia, até que em 2018, né, o OKR ele se torna, né, muito presente no mundo, aí trazendo muito um gancho aqui com o Brasil, né, foi ali por volta de 2015 começou a aparecer as primeiras empresas que utilizaram o OKR, mas de fato 2018 foi um ano que marcou um crescimento muito grande, né, de empresas utilizando essa metodologia, tá? E aí a gente tem empresas muito famosas, né, que criam produtos que nós amamos aí no mercado, tá? Que utilizam o OKR. Pergunta, todas as empresas ainda utilizam o OKR? O Google utiliza o OKR? Não necessariamente, tá? Isso não é uma verdade, já foi muito adaptado, tem empresas que usam isso em algumas áreas, né, em alguns setores, digamos assim, né, algumas unidades de negócio, mas não usam na empresa inteira e tudo certo, tá? Ele não também precisa ser prescritivo para ser usado na empresa de ponta a ponta. Toda essa historinha é contada aqui nesse livrinho, Avalie o que Importa, tá? Do John Doerr mesmo. A gente aconselha muito a leitura desse livro aqui, é um livro de fácil leitura, né? Ele conta toda a história e já alguns cases em empresas famosas, né? Que o próprio John Doerr atuou e ajudou a desenvolver o modelo de OKR, tá?